Sejam bem-vindos ao podcast Entre Consultas, o podcast da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, que vai ao ar nas quintas-feiras, às 19 horas, no Spotify e no nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre casos bizarros na reprodução assistida, e eu tenho duas convidadas muito especiais, uma que é estreante no nosso podcast e outra já é convidada da casa. Carol, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Doutora Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada, mais uma vez. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre casos bizarros da reprodução. A gente sabe que o nosso nicho de trabalho, ele envolve algumas coisas que as pessoas não convivem no dia a dia, né? Então é muito fácil acontecerem coisas que as pessoas fiquem, o que é isso, né? Como isso acontece? Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns casos que ultrapassaram a realidade, foram parar em séries, em documentários, né, em grandes mídias, e então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O primeiro caso que a gente vai falar é sobre a série Pedaço de Mim, né, que é uma série que conta a história de uma personagem vivida pela Juliana Paz, que está querendo engravidar, e neste meio do processo de querer engravidar, ela acaba descobrindo uma traição do marido, e numa noitada para enfim, né, exorcizar um pouco isso, ela acaba se envolvendo em uma relação não consensual e engravidando de duas pessoas diferentes. Eu queria saber, doutora Simone, pode acontecer isso? Sim, então isso pode acontecer, mas é raríssimo, né? Raríssimo. Então, o que precisa para que isso aconteça? Num ciclo menstrual habitual da mulher, na imensa maioria das vezes, ela ovula, ela libera um óvulo. Para que isso aconteça, ela teria que liberar 2 óvulos naquele ciclo, que por si só já é raro. E neste ciclo que ela ovulou 2 óvulos, ela teria que ter relação com 2 homens diferentes. Então, o que acontece nessa série, né, que é o Pedaço de Mim, é que isso que aconteceu tem um nome, chama superfecundação heteroparental. Ou seja, ela teve uma gestação de gêmeos, e os gêmeos da mesma mãe, ela, de 2 pais diferentes. Cada óvulo foi fertilizado por um espermatozoide de homens diferentes. Isso, então, para que a superfecundação heteroparental aconteça, naquele ciclo a mulher tem que ovular 2 óvulos, tem que ter relação com 2 homens diferentes num curto espaço de tempo. Se imagina, assim, 3, 4 dias, no máximo, de distância entre uma relação e outra. É tão raro que a gente diz, assim, que é quase como ganhar na loteria. Tem relatados no mundo não mais do que 20 casos. Tem um no Brasil, e como é que fica sabendo, né? Isso, como é que isso acontece? Porque na série ela meio que vai ligando os pontos, e aí quando ela descobre que ela tá grávida de gêmeos, ela vai ligando os pontos, né? Mas aconteceu isso num período onde eu transei com 2 homens, então é do meu marido. Quem é o pai, né? Quem é o pai? Aí ela acaba descobrindo que... Exatamente. Porque quando tu engravida neste ciclo, né, e que tu sabe que teve relação com 2 homens, fica aquela questão, quem é o pai? Porque as relações foram muito próximas ao período fértil. Então, daí vem a questão, a suspeita, né? Neste caso do Brasil, por exemplo, que já tem relatado, a mulher que engravidou de gêmeos e tinha essa situação, ela imaginou que as crianças fossem de um pai. E aí, em questões assim como é que é, confirmação da paternidade, aquele que ela imaginou que era o pai das crianças fez o teste de paternidade, um teste genético, né? Neste caso foi após o nascimento, e que só confirmou a paternidade de um deles. Então, deu positivo para uma das crianças e negativo para outra. E aí, então, se viu depois que ela tinha tido relação com 2 homens e o segundo filho era da outra relação, do outro pai. Tem como saber isso antes da gestação? Antes da gestação, do nascimento? Do DNA dos bebês? Como é que faz isso, Carol? Sim, é possível, né? Como a doutora Simone falou, que é raro isso acontecer, né? E a gente tem que pensar que o espermatozoide pode durar até 72 horas, né? Então, a mulher pode ovular um óvulo e no outro dia ovular o outro e tu ter idades diferentes, né? Nesse caso, como teve uma mistura de espermatozoides, enfim,
é uma loteria, né? Cada um acabou fecundando os ovos. No seriado, ela descobre porque a médica disse que tem tamanhos diferentes. O que eu acredito que seja um pouco mais complicado, né? De poder inferir isso de que podem ser de pais diferentes. O teste genético é feito geralmente depois que as crianças nascem, né? Coleta um pouco de sangue e faz a comparação. Como cada gêmeo recebe metade do material genético da mãe e metade do pai, eles conseguem comparar e ver que metade são iguais e a outra metade são diferentes. Né? Existem marcadores que são fáceis de... Qualquer laboratório de genética consegue fazer esse teste. Na gestação, é um pouco... Daria para fazer durante a gestação. Isso do seriado é uma coisa mais, assim... É uma licença poética. Exatamente. Dessa diferença, porque eles têm 1, 2, 3 dias de diferença, os embriões. Então, não teria tanta diferença, assim, na ecografia. Mas, enfim... pode ser feita essa análise genética durante a gestação, requer uma intervenção, então um procedimento para coleta de material, de coleta de sangue, de cordão, dos dois, né, fetos, para então fazer essa análise antes que nasça. Mas é um procedimento arriscado, né, que envolve um risco de perda, uma série de complicações. Então, é possível, mas não é o mais seguro. O mais seguro seria nascendo, aí fazer esse diagnóstico. Muito legal. Agora a gente vai falar sobre um outro caso que virou documentário na Netflix. Para mim foi a melhor série que eu assisti naquele ano, porque ela é muito estranha. Isso sim é um caso bizarro. 3 estranhos idênticos, que conta a história de trigêmeos que, ao nascer, eles foram doados pela mãe e eles foram inseridos em contextos familiares diferentes, porque eles faziam parte de um estudo para entender o comportamento humano. Se o ambiente que uma criança vive, ela pode modificar comportamento, personalidade, ou se tudo era uma questão genética, né? Então, ela conta a história desses 3 irmãos. Foi na década de 80 que isso aconteceu. E eles foram se encontrando, né? Primeiro se encontrou 2, aí depois acharam mais um. E aí eu queria entender, o que vocês acham dessa história? É um caso realmente bizarro? Não, isso é cotidiano do mundo da pesquisa. Assim, vários centros estudam geneticamente gêmeos, isso é normal, né? Tem muitos estudos com trigêmeos, com gêmeos. Mas para fazer uma pesquisa séria, precisa passar por um comitê de ética, ver se está tudo direitinho, se está tudo certinho, né? Nesse caso, eu acredito que não passou por... Nem sei se é de alguma universidade, na verdade, né? Esse teste. É completamente fora do normal uma pessoa pensar que poderia separar gêmeos e, assim, colocar em famílias, nem as famílias sabiam, né? Não sabiam. Quanta enganação, né, essas pessoas passaram, né? E não levou em consideração que os trigêmeos, eles vieram de um mesmo embrião, mas são pessoas diferentes, né? Sim. Existe uma individualidade ali. Ele não ia conseguir a resposta que ele estava procurando, porque são pessoas diferentes, que a gente sabe que quando são pequenos são iguais e tudo, mas conforme a vida dessas pessoas, as experiências que elas têm, o ambiente que elas estão, tem fatores ambientais que podem mudar, né, alterar alguma expressão gênica de qualquer pessoa, né? Então, assim, os gêmeos, os trigêmeos, eles, teoricamente, são clones, né? Mas o fator ambiental, ele é muito importante também. Então, é uma pesquisa completamente absurda que não soube nem desenhar ela, na verdade. Sim. Né? Eu lembro que no documentário eles falam que eles lembravam que uma vez por mês, não me lembro bem o período, vinha uma pessoa na casa deles e ficava observando ele como o desenvolvimento, e eles não sabiam o que era aquela pessoa, e depois eles descobriram que era alguém do estudo que ia lá
fazer, Sim. enfim, os registros do desenvolvimento dos irmãos. E é muito cruel, né? Além de separar muito. irmãos, realmente, assim, é um experimento que gerou bastante polêmica, tanto que um dos irmãos, ele acabou cometendo suicídio, né? E aí veio essa questão, será que o ambiente onde esse irmão foi desenvolvido, ele contribuiu para ele ter esses pensamentos, Exatamente. né? Não tem como saber, Não né? tem como saber, exatamente. Levanta uma suspeita ali, porque a mãe que doou, né, as crianças, parece que já tinham algum histórico, alguma doença, Isso. parece que psiquiátrica, e que foi justamente por isso, pela falta de condições, que doou as crianças, né? Então, aí fica essa questão, será que é a configuração genética, né, que passou para os filhos, e que foi, será, talvez pelo meio onde ele foi inserido, potencializou, porque é justamente isso. Isso a gente chama de epigenética, né? A genética são aqueles 23 cromossomos que vieram da mãe, os 23 do pai, que se juntaram, formaram a carga genética de 46 cromossomos. Isso é a carga genética. Então, nessa época lá, quando esses bebês nasceram, que entraram, então, nesse estudo, tinha a ideia do determinismo genético, né? Que tudo era genética, estava se descobrindo o genoma, né? Sim. Se avaliando, então, toda a sequência de DNA, e que aquilo era, bom, nasceu desse jeito, vai ser de qualquer jeito, independente de qualquer coisa. A genética determinaria o futuro. Essa era a hipótese deles, dos pesquisadores, né? E hoje a gente sabe que não é assim, né? Que o meio realmente ele vai moldando aquela genética. Por isso que a Carol falou, dentro dos cromossomos tem os genes e que vão sendo ativados ou não conforme o ambiente onde ele está inserido, né? Então, pode sim o meio eventualmente mudar o desfecho, a evolução daquela pessoa, né? Conforme o que ela é exposta. Eu não lembro detalhes assim daquele que cometeu o suicídio, enfim, o que tinha de comemorativos na família onde ele foi inserida, mas quem sabe, né, ele já tinha uma carga genética que foi potencializada ou foi ativada pelo meio onde ele foi inserido. A própria situação, né? Exato. Pode ter ativado, claro, se é que existisse mesmo esse gene, né? Porque tem uma fase ali de euforia deles, de descobrir. E eles viram meio que famosos, eles começam a ir em programas nos Estados Unidos, fazer propaganda, então eles começam a virar famosos realmente. Isso também é uma questão que, para quem não estava preparado e não tinha, né, e viraram famosos não por algum talento, mas por causa de um experimento muito estranho, né? Pode ser ter contribuído também, né? Porque tem um primeiro momento de euforia que encontra, tem um irmão, tem outro, e aí tem toda essa repercussão na mídia. E aí depois vem aquilo, né, o que está por trás disso. Primeiro, né, que foram doados pela mãe, depois que caíram num experimento, que foram separados, que, enfim. E aí tudo isso vai gerando uma série de consequências mesmo. É triste. É possível fazer algum tipo de experimento semelhante da forma correta, passando por comitê de ética, ou esse tipo de experimento é muito, assim, fora do que é permitido, assim? Acho que separação de gêmeos nem é permitido. Né? E todo mundo tem que saber o que está acontecendo, né? Em termos de consentimento, tem tudo registrado. Depois da Segunda Guerra, né, onde teve a Alemanha nazista, a gente sabe que eles fizeram uma série de experimentos, enfim, onde a ética não existia, a imensa maioria das vezes. Depois da Segunda Guerra, então, tem uma lei que regula isso, né, que regulamenta esse tipo de experimentos, até onde vai a ética, né, a individualidade, o quanto aquilo pode comprometer a pessoa emocionalmente, fisicamente. Então, hoje, a questão dos estudos é muito, 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 assim, regulamentada, vigiada. Para tu fazeres hoje uma pesquisa, tem que passar por uma série de critérios, de avaliações, para ver o quanto aquilo pode impactar física e emocionalmente na pessoa que vai ser estudada ou
uma questão em estudo, né? Então, hoje em dia, isso certamente não seria possível. Muito bom. A gente tem um outro caso, na medida que a gente vai avançando, fica mais bizarro ainda, né? Vocês assistiram o documentário O Homem com 1000 Filhos? Esse também é assim, impressionante, né? Então, ele conta a história de um homem, né, de 43 anos, que em 2017 ele ganhou notoriedade por ser um doador de sêmen compulsivo, né? Então, ele tinha o desejo de povoar o mundo e de doar o máximo possível para o máximo de pessoas possíveis e ter os seus filhos aí povoando o mundo, né? E eu queria entender, Carol, como é que funciona isso no Brasil? Como é que funcionam essas leis de doação de gametas no Brasil? Dessa forma, assim, a gente sabe que no exterior tu pode contatar, tu tem autorização para contatar aquelas crianças que tu doou, tem uma série de aberturas que no Brasil não é bem assim. Fala um pouquinho como é que funciona aqui. Sim. No Brasil existe mais ou menos, acho que umas 6 bancos de sêmen, né? Onde os pacientes podem entrar em contato, pode comprar, né, esse material que vai ser enviado então para a clínica de reprodução assistida. Não é comprar para usar em casa, não é assim, né? Exige Bom salientar. Exatamente, exige todo um preparo de laboratório para que possa ser usado e para que esses espermatozoides acabem não morrendo, né? Bom, no Brasil é totalmente anônimo. Tanto a doação e para quem vai receber. Não pode saber, pode saber algumas características, inclusive religião, a cor da pele, a cor do cabelo, se o cabelo é liso, se o cabelo é crespo, enfim, né, isso pode. Mas o cuidado, né, de não haver um maluco que faça isso, que vá em várias clínicas, que possa, enfim, espalhar todo o seu material genético, no Brasil é um pouco mais complicado isso, né? Porque apesar de existir o anonimato, não pode, né, entre os laboratórios, não pode ter, né, uma comunicação. Eu não sei como é na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui é proibido o pagamento desse material, né? Ele tem que ser feito de forma altruísta, né? Qual seria o benefício de um doador, né? Não vai acordar de manhã, vou pensar, hoje eu estou a fim de doar meu sêmen, né? Existem vários exames que precisam ser feitos, sorológicos, genéticos, né? Existe todo um painel de exames que são importantes, inclusive de doenças genéticas que são mais comuns, porque precisa saber se ele pode ser uma pessoa que tem uma cópia do gene, daqui a pouco a paciente que vai receber também tem uma cópia. Então, tudo isso a gente precisa tomar bastante cuidado para não nascer uma criança que desenvolva alguma doença genética, né? Sim. Então, acredito que, como não pode pagar, não existe o retorno financeiro, o retorno ele é em saúde mesmo, né? O paciente tem esses exames, ele pode fazer mais de uma doação, né, para ter mais material mesmo, que muitas vezes é preciso mandar, ao invés de um pouco, precisa enviar um pouco mais para aquela clínica, para aquela mesma paciente, certo? Sim. Cada laboratório que faz essa coleta do sêmen, ela tem um controle desse material que está sendo distribuído. Certo? A gente muitas vezes recebe de São Paulo, recebe aqui de Porto Alegre mesmo. Então, esse controle é enviar essa amostra desse doador e precisa ter o registro de nascimento. Onde houver um nascimento de um menino e uma menina numa área de 1 milhão de até 1 milhão de habitantes, aí para lá não pode mais mandar material, né? Aí tem que mandar para mais longe para não correr o risco dos irmãos se encontrarem. Eu acho que aqui no Brasil também não tem como tu rastrear aquela criança, o cara como doador, para ter contato, ele não vai nem saber quem é. E lá fora dá, tanto que ele foi em clínicas, em bancos, ele foi dentro de site, redes sociais. Então, acho que para ele também tinha uma questão de vaidade, né? Porque ele tinha contato com as crianças, ele falava com as mães. E aqui já não tem como ter isso. Então, é mais uma questão que acho que não alimentaria as pessoas aqui no Brasil fazer algo
parecido, mas lá fora tem essa... Ele tinha muito isso, assim, de ver os filhos entre muitas aspas, dele, né? E acabou que ele foi doando tantas vezes que as crianças estudavam no mesmo colégio, eram vizinhas, e aí as mães foram descobrindo, até que ele se enrascou legal, né? Eu queria saber de ti, doutora, tem alguma precaução que pode ser tomada para que isso não aconteça? Então, acho fundamental, assim, ressaltar isso que a Carol falou. Quando a gente trabalha com sêmen de banco, né, de doador, óvulos doados, embriões doados, enfim, tudo isso tem um controle, feito da forma legal, né, oficial, tudo isso tem um controle, né? Aquele sêmen foi dentro de um banco de sêmen, aquele doador tem o registro para onde foi enviado, se resultou numa gestação, se nasceu, qual é o sexo, e tem esse controle, então, para que não tenha um número excessivo de nascidos daquele sêmen ou daqueles óvulos doados. Então, tudo isso feito de forma oficial, existe sim um controle para que não ocorra uma situação dessas, de vários filhos nascidos, né, de um mesmo sêmen ou de uma mesma doadora de óvulos. O problema é que no sêmen, e a gente sabe que acontece às vezes, é que oficialmente, então pela lei brasileira, não existe o retorno financeiro. Então, quando é feito oficialmente, a pessoa que doa, seja óvulo, seja espermatozoide, ela não vai receber nada de retorno financeiro. Porém, a gente sabe que nas redes sociais, enfim, às vezes as pessoas se oferecem. Ou tem homens que botam ali dispostos à doação de sêmen para fazer uma doação caseira, que é o que ele também fez, além de doar para vários bancos, ele se oferecia pelas redes sociais e as mulheres contactavam e faziam. Às vezes ele tinha relação com a mulher interessada no sêmen, ou ele só fornecia o material, então aí entrava por uma via extraoficial, né? O que potencializou toda essa questão lá desses 1.000 nascidos vivos dele. Aqui no Brasil também pode acontecer isso, né? Pela via extraoficial, onde a gente não tem nenhum controle. Então, o que eu recomendo é que as mulheres, né, que têm interesse, precisam de sêmen para engravidar, que não façam por essa forma, né? Porque ali elas correm mais riscos de não ter sido feito todos os exames necessários, risco, então, de alguma contaminação, de alguma doença, e de perder o controle desses nascidos. Porque a doação de sêmen é muito fácil, a doação de óvulos é muito mais complicada, requer obrigatoriamente passar por um serviço de reprodução, né, para coleta dos óvulos. A doação de sêmen, não. Então, isso eventualmente poderia acontecer, e aí a gente corre muito mais risco de uma série de coisas, inclusive de ter vários nascidos vivos de um mesmo material genético. E ele, né, doou tantas vezes que, quando as mulheres descobriram, elas entraram com uma ação civil, porque elas começaram a ficar com medo das crianças se relacionarem entre si, né? Porque eram colegas de colégio, estavam morando no mesmo bairro. Ele não se importava, se ia doando para tudo quanto é lugar, assim, mais concentrado ali na Europa e tal, mas chegou até aos Estados Unidos e etc. E aí eu queria que tu comentasse, Carol, um pouquinho sobre se esse tipo de coisa que aconteceu, se pode gerar um medo das pacientes de buscarem sêmen doado, né? Vamos acalmar o pessoal aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a segurança que é utilizar um banco sério, uma clínica de reprodução séria, comenta um pouquinho. Exatamente. Bom, primeiro que as clínicas e os bancos de sêmen guardam para toda a vida, né, as informações, para ter um rastreio. Então, por isso é importante procurar o meio oficial de ter o sêmen para poder fazer, né, para fazer a reprodução. Também, como no Brasil não tem pagamento, acredito que seja um pouco mais difícil de acontecer uma loucura assim. E eu acredito que isso aconteceu principalmente pela via extraoficial. Porque os bancos de sêmen têm o cuidado, né, de como vai ser distribuído esse material, consegue rastrear se acontecer
qualquer eventualidade, a gente consegue saber se algum doador precisa parar de doar, enfim, né? Então, eu acho que a gente pode ficar bem tranquilos, os pacientes podem ficar bem tranquilos, porque tem todo esse cuidado, né? E também existem muitos doadores. Então a gama de homens de opções que tem, ela é muito grande, né? Então no Brasil, tanto as clínicas de reprodução que vão manter, né, vão saber qual é o doador e os bancos que fazem a distribuição correta desse material. Então a gente não precisa ficar achando que um maluco vai começar a doar para todas as clínicas, porque o principal mesmo, o grande problema foi, acho que a via extra oficial. E a loucura dele, né? Porque era uma Uhum. pessoa realmente que, assim... Perturbada, né? Demais, né? Eu vou continuar em ti, Carol, para a gente poder falar sobre o nosso último caso, que é bem recente, que é um caso de troca de espermatozoides, né? Um casal em Utah, nos Estados Unidos, resolveu fazer um teste de DNA, aqueles que a gente faz, né? Para conhecer um pouco mais da nossa herança, genética e tal, e descobriram que um dos filhos do casal não era filho biológico do pai. Um deles, que é o mais velho, ele foi concebido por vias naturais, e o segundo foi feito via fertilização in vitro, utilizando o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai. Mas acabaram descobrindo que rolou uma troca aí dentro do laboratório, né? E isso, enfim, gerou uma repercussão na mídia enorme e uma insegurança nos pacientes, né? Então eu queria que tu me explicasse que cuidados são tomados para que isso não aconteça dentro de um laboratório de fertilização in vitro. Exato. Primeiro que o que pode ter ocorrido é o problema na identificação do material, né? No nosso laboratório, a gente faz uma checagem dupla, sempre, para tudo. São 2 pessoas que estão ali olhando. Muitas vezes a gente, quando a gente está trabalhando, a gente fala em voz alta o nome daquele paciente, né? Então, tem esse cuidado para todo mundo ficar tranquilo, inclusive o embriologista está tranquilo de que ele está trabalhando, certo, com aquela amostra certa, né? E a identificação, ela é muito importante. Ela precisa, não é só o nome do paciente, é o nome, é o número de cadastro que esse paciente tem dentro da clínica de reprodução, que a gente chama de o controle alfanumérico, né? Então, são sempre 2 identificações que tem que sempre bater, certo? E a gente faz, além de ter esse controle da identificação, por exemplo, um paciente, se for lá para... Enfim, tem casos que o paciente precisa congelar o sêmen, porque provavelmente não vai poder estar no dia da paciente que vai fazer a punção dela, né, dos folículos. Então, cada tubinho, cada palhetinha tem que ter o nome e essa identificação desse número de registro, a data de nascimento. Muitas vezes a gente coloca CPF também, se a gente tem um espaço, né? Porque às vezes o tubinho é muito pequenininho. Mas a gente tem muitas identificações para aquele paciente. E sempre vista por 2 pessoas diferentes, 2 embriologistas diferentes. É um caso inédito, Simone, já aconteceu outras vezes? Olha, talvez até tenha acontecido, mas eu vou dizer assim, que cada vez mais hoje com a sistematização, eu digo, o pessoal mais obsessivo, acho que trabalhar no laboratório requer algum grau de toque. Então, assim, os mais obsessivos todos da clínica são o pessoal, os embriologistas, o pessoal que trabalha no laboratório, que assim, a principal função deles é justamente essa questão, assim, do minimizar ao máximo, exaustivamente, esse risco, tá? Então, eu diria que dentro de todos os mecanismos que são montados ali no laboratório, eu diria que é impossível isso acontecer, né? Por exemplo, o homem, quando passa para a coleta de sêmen, ele passa uma técnica de enfermagem, ela confere com ele a identificação dele, a identificação do pote onde o material dele vai ser colocado. Então, tudo isso já está ali pré-identificado, ele checa essas informações, e a partir dali entra todo esse processo, né, que a Carol diz,
toda vez que esse material muda de algum lugar, ele é identificado e checado por 2 pessoas e assim por diante, tanto sêmen quanto óvulo. Eventualmente, o homem vai coletar fora da clínica, porque tem alguns homens que têm dificuldade a coleta do sêmen, seja fertilização in vitro, inseminação, ela é feita por masturbação. Na clínica, na imensa maioria das vezes, numa sala específica para isso. Mas alguns homens têm dificuldade, né, dessa coleta na clínica, então pedem para que esse material seja coletado fora da clínica. Ele traz o material para a clínica. E nessa situação, ele tem que assinar um termo, né, afirmando que aquele material que ele está entregando, ele coletou, então ele tem que se responsabilizar, assumir, né, a responsabilidade de que aquilo que ele está entregando é dele. Né, porque quando vem de fora, né, a gente não sabe. Então, mesmo assim, a gente pede uma assinatura, uma confirmação que ele está dizendo que aquele material que ele está entregando é dele. Então, assim, eu diria que com toda a obsessão em cuidados que existe hoje no laboratório, essa dupla checagem, toda a forma de identificação de material, eu diria que hoje é impossível isso acontecer. Exatamente, sim. E cada material é processado uma vez para cada paciente, individualmente. A gente não pode ter o material de 2 pacientes numa mesma mesa, nunca, né? Então, se a gente está trabalhando com aquele paciente, vai ser aquele, começa, termina, e aí vai para o próximo paciente. E nesse caso, do que aconteceu, eles abriram a possibilidade para o menino conhecer o pai biológico dele, né? Ele quis conhecer o pai biológico dele. Se fosse aqui numa situação no Brasil, ele poderia ter essa oportunidade ou não, manteria anônimo? Porque não é caso de doação de sêmen, é uma troca. Como é que fica, né, essa situação? Olha, eu não consigo nem imaginar. Eu acho que quem tem que fazer esse intermédio é a clínica, né? É a clínica, claro. Contatar o casal, olha, né, tem que ser transparente nessa hora, né? Sim. Aconteceu, ele quer conhecer, enfim, vocês, né, porque ele pode não querer, né? Sim. Tem esse direito também, né, assim como a criança tem o direito, ele também. Então fica uma situação bem complicada, onde a clínica tem que se responsabilizar né, e adiante, e exatamente, e tem que se solidarizar também com isso, né, porque é vida das pessoas, né. É uma situação, assim, complicadíssima, então por isso justifica todos os cuidados que tem para que isso jamais aconteça, né, e a gente tem certeza que no nosso laboratório, com todos os mecanismos, isso não acontece, não tem risco. E essa é uma grande preocupação das pacientes, porque a gente lida com o invisível, né? Sim. A gente coloca lá dentro do útero um embrião que a paciente não está enxergando, né? O óvulo ela não enxerga, o espermatozoide não enxerga, não tem cara, né? Não é parecido com ninguém, é tudo invisível. Então elas têm essa fantasia assim, mas será que não vão trocar meu óvulo, meu embrião, meu sêmen? Então, assim, saibam que isso é uma enorme preocupação, a gente tem a consciência do problema que é essa troca, e isso é assim, não se dá margem para esse erro, de jeito nenhum. O que já aconteceu, eu não sei se existe ainda esse aparelho, era um microscópio que fazia a injeção dos óvulos de forma automática. E esse aparelho, esse microscópio deu um problema que ele sugava demais o material, enfim, não sei, e dentro dele fez uma mistura entre 2 pacientes, porque a gente faz, né, a injeção dos óvulos de um paciente, vai lá, troca tudo, troca as agulhas, enfim, vai lá e passa para o próximo paciente. E aí não se sabe exatamente o que pode ter acontecido, mas foi um erro da própria injetora que misturou. E aí acho que muitos casais foram prejudicados com isso, né? De não sabe mais da onde, na verdade, nem dentro do laboratório tinha mais como saber. Né? Eu nem sei como é exatamente esse microscópio, mas não se fala mais nesse microscópio, que ele deu um problema muito grande, né? Então ali já não foi
uma pessoa, um erro humano, foi um erro do material próprio que foi maquinário, utilizado. exatamente. Que já acredito que não Hoje existe é um material mais. todo descartável, né? 1 para 1. Não tem Exatamente. essa possibilidade dessa Tudo contaminação. trocado. Uhum. Então, hoje eu diria assim que a chance disso acontecer é zero. Sim. É uma tragédia se acontece e não vai acontecer. Não vai Exatamente. acontecer. Não vai acontecer. Antes da gente gravar o episódio, a gente abre uma caixinha de perguntas para as pessoas mandarem algumas perguntas, né? A gente quer que o ouvinte participe um pouco mais do nosso podcast nessa segunda temporada. E a gente tem 2 perguntinhas aqui, uma para Simone e uma para Carol, que eu vou fazer agora, tá? Simone, recebemos uma pergunta da ouvinte Bianca, que compartilhou a situação. Ela tem 38 anos, não tem trompa nem ovário, só o útero. Posso fazer FIV e ter sucesso na gravidez ou isso torna o processo mais complicado? Então, sim, né? Pelo que eu entendi, ela fez uma cirurgia e retirou trompa e ovários. E ficou com o útero. Tendo o útero, sim, é possível engravidar. Como? Se ela não tem mais ovários, não tem mais óvulos. Com óvulos doados. Tá? Então, ela pode participar de um programa que a gente chama de ovodoação. Ela vai receber óvulos de uma doadora, que também, dentro do mesmo critério do sêmen, né, é uma doação anônima, ela jamais saberá quem é a doadora jamais saberá quem ela é. A gente busca a doadora, a clínica busca a doadora baseada em características físicas semelhantes a ela, né, tipagem sanguínea. No momento que a gente identifica, então, essa pessoa, essa doadora que tem semelhança física e tipagem sanguínea semelhantes às dela, a gente encaminha o perfil dessa pessoa para ela aceitando este perfil, obviamente sem nome, sem foto, mas com todas as características físicas. Esses óvulos que ela recebe dessa doadora vão ser fertilizados com o sêmen do parceiro dela, se ela tiver, ou com sêmen de banco, se ela não tiver parceiro. E esses embriões que vão resultar, né, dessa fertilização vão ser, então, transferidos para o útero dela. Ela vai gestar esses embriões, tá? Como que ela vai gestar? Se ela já está numa menopausa cirúrgica, né? Porque ela tirou os ovários. O útero a gente consegue preparar para receber uma gestação com medicação, né? A gente consegue, com um estímulo hormonal, colocar ele numa condição de receber um embrião e a gestação transcorre muito bem, obrigada, sem nenhum problema para esse preparo e para a manutenção da gestação. Ela é uma menopausa cirúrgica, mas a gente tem mulheres que já entraram na menopausa precocemente ou não e que ainda querem ter filhos e da mesma forma a gente vai preparar o útero artificialmente com hormônios, com uma reposição hormonal, simulando o que acontece naturalmente e a gente consegue isso e a gestação acontece e dá tudo certo. Muito bem, Bianca, tem esperança, vamos lá. É isso aí. E, Carol, tem uma pergunta para ti no Instagram. A Isabela compartilhou uma dúvida sobre algo que aconteceu com ela. Ela fez a análise genética nos embriões e os XX deram normal e os XY não. Por que isso acontece? Esse acaso, né? Acaso, deu acaso de todos os femininos serem normais e os masculinos não tem nenhuma explicação né, formal para isso, né? É o acaso. Acontece. E a gente tem um outro quadro também para finalizar o episódio, que a gente homenageou nos podcasts Entre Consultas, que é aquele momento onde a gente está tomando um café entre os atendimentos, falando sobre o que está acontecendo no mundo, mas em dado momento a gente tem que voltar para o consultório e atender paciente, né? Então a gente convidou para as pessoas trazerem algumas histórias para a gente poder comentar um pouquinho. Então a Carolina mandou uma história para a gente, eu vou ler para vocês. Sempre quis ser mãe, mas minha carreira tomou a frente. Aos 32 anos, que minha reserva ovariana era muito baixa e que também tinha endometriose. A fertilização in vitro era a minha melhor chance. Meu médico decidiu transferir 2 embriões para aumentar as chances. Quando fiz o teste, deu positivo e fiquei muito feliz, mas nada me preparou para a primeira ultrassonografia. Carolina, temos 3 bebês aqui. Um dos meus embriões havia se dividido. E de uma mulher que achava que talvez nunca engravidaria, me tornei mãe de trigêmeos. A gestação exigiu muitos cuidados, mas tudo valeu a pena. Hoje olho para os meus filhos e sei que cada desafio faz parte desse milagre.
Que legal, né? Muito. Surpresa. Né? Final feliz, né? É. É um susto, né? É um susto. Isso também é uma outra situação, assim, é raro acontecer, mas acontece, né? Eu também já tive uma paciente, ela fez uma primeira transferência de um embrião, porque a tendência é que a gente agora arrisque cada vez menos, né? Já teve, no passado, situações que a gente chegou a transferir 4 embriões, mulheres com mais de 40 anos, embriões onde tinha mais risco de menor chance, né, de engravidar, a gente podia transferir até 4. Hoje, independente da idade, o nosso limite é 2, é transferir 2 embriões. A gente sempre transfere, quando transfere 2, para aumentar, naqueles casos onde, enfim, a gente acha que a chance é um pouco menor, para aumentar um pouquinho a chance de sucesso. E eu tive uma paciente que eu transferi 1, não engravidou. Transferi 1, não engravidou. Na terceira transferência, ela disse, agora vamos transferir 2. Eu disse, então tá, vamos, né? Vamos aumentar um pouquinho. E aconteceu exatamente isso. Os 2 viraram 3. Ai, meu Deus. Então acontece. Acontece, é do jogo. Assim como às vezes a gente transfere 1, viram 2, às vezes a gente transfere 2, viram 3. Então, é o risco. Mais um caso que é inusitado, né? Inusitado. Gente, a gente está finalizando o nosso episódio hoje. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Não esquecer de seguir as redes sociais da Nilo Frantz, o Instagram. E também quero deixar o arroba das meninas para seguirem elas também no Instagram. Carol, qual que é o teu arroba? Meu arroba é Carol Gross. E o teu, doutora Simone? É a doutora Simone Machello. Isso aí, pessoal. Vamos seguir todo mundo aqui no Instagram. Os nossos especialistas têm conteúdo muito legal nos perfis. E a gente também lá no arroba Nilo Frantz. Obrigada, gente. Muito obrigada.